Dá um minutinho, tá bom? Só tô terminando de comer aqui. E eu começo a gravar, tá bom? Tá bom? Ok. Eu estou muito animada para gravar esse vídeo. Eu acredito que vai edificar muitas pessoas de uma maneira simples, assim como me edificou enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração. Mas eu quero te levar a refletir como talvez a felicidade tenha sido colocada em um pedestal alto demais, com o decorrer do tempo se tornando quase inacessível. Nunca é bom o suficiente, nunca estamos satisfeitos o suficiente e sempre se torna cada vez mais difícil de alcançá-la. E isso faz com que a gente não desfrute do presente como deveríamos desfrutar e faz com que a gente não enxergue beleza no simples, beleza no nosso dia a dia, beleza nas coisas ordinárias da vida. Então, como eu pretendo fazer com que você reflita sobre isso? Está preparada? Está preparada? Eu, Ana, quero te reapresentar as pequenas alegrias da vida, que talvez você tenha esquecido com o tempo. Você anda muito busy, muita coisa pra fazer, muita coisa pra pensar, muita coisa pra planejar. E aí você talvez tenha esquecido que a alegria está nas pequenas coisas. Quero te mostrar que a alegria não está em somente acontecimentos grandes, sonhos, realizações, conquistas, mas que ela está aqui presente todos os dias. E talvez ela esteja batendo na sua porta todos os dias e você anda muito ocupado para perceber. Acho importante ressaltar também que a alegria, verdadeira alegria, é uma pessoa. E nós sabemos quem essa pessoa é. Jesus Cristo é a nossa alegria. E quando nós andamos com Cristo, nós nos tornamos mais sensíveis a ver beleza nas coisas pequenas, nas coisas simples, na vida ordinária. E não somente em coisas grandes e extraordinárias, sabe? Então, eu quero te relembrar sobre essas pequenas alegrias, trazer você de volta. E talvez você ria muito junto comigo, porque eu com certeza vou rir muito, só lembrando dessas situações. Mas enfim, não é à toa que Cristo fala que nós devemos ser como crianças, né? E crianças não estão procurando coisas grandiosas demais para tornarem os seus dias felizes. Elas fazem com que os seus dias sejam felizes com aquilo que elas têm. Eu fui uma criança muito feliz. Gente, eu fui uma criança, meu Deus. A minha infância, eu inventava coisa onde não tinha. Podia estar num lugar com pedra, com barro, eu ia brincar. Entendeu? Eu ia estar feliz ali. Então, queria trazer essas situações. Eu tenho uma lista aqui de, eu acho que 17 ou 18, nem me lembro. E olha que eu escreveria mais, tá? Se me deixasse, eu ficava escrevendo o dia todo só sobre isso. E eu espero que você se identifique com pelo menos um desses. Primeiro, ir na banquinha e encontrar um DVD novo. Ai, meu Deus, eu amava! Gente, eu amava ir na banquinha pra encontrar DVD novo. Principalmente, eu fui uma criança, assim, amava Barbie. Eu assisti todos os filmes da Barbie. Não teve um filme que eu não assisti. Eu assisti todos. Eu lembro quando a gente encontrou um filme também. Eu me lembro até hoje do dia que eu encontrei esse CD. Esse DVD, né? Porque não vou falar que era pirata. eu me lembro até hoje do dia que eu encontrei um DVD que eu não tinha assistido ainda. E assim, minha mãe comprava 3 por 15, 3 por 20, sei lá. E eu lembro que o nome dele era A Lenda dos Guardiões. Eram uns pássaros. E era, assim, muito legal. A capa dele era muito legal, muito colorida. Os pássaros, assim. E eu lembro que eu cheguei em casa e era sempre um evento. Chegava em casa, tomava banho, tomava café e ia assistir. Ai, era muito bom. Ai, que alegria. Próximo. Mãe deixar brincar um pouco na rua. Gente, eu não era uma criança rueira.
Nunca fui uma criança muito rueira. Porque o lugar que eu morava era um pouco perigoso. Então, a minha mãe não deixava a gente brincar muito na rua. Mas existiam as ocasiões, principalmente quando meu irmão estava em casa. E ele já era mais velho que eu, então... Se ele saísse, eu tinha um motivo, entendeu? Eu falava, mãe, você deixou o Vini? Por que você não deixou eu? Por que você não deixou? E aí, enfim, foram não muitas ocasiões, mas eu me lembro até hoje, assim, quando ela deixava, eu ficava muito feliz. Nossa! Era felicidade demais, gente. Eu ficava com medo de voltar pra casa. Tava com vontade de fazer xixi? Tava. Tava com vontade de beber água? Tava. Mas quem disse que eu voltava pra casa? Porque se eu chegasse em casa, eu sei que ela ia pedir pra entrar. Ele ia falar pra lavar os pés e entrar. Então eu não ia. Eu ficava até a hora de chamar. Até a hora dela chamar, que às vezes ela esquecia, entendeu? Então eu esperava que ela chamasse pra eu entrar em casa. Porque se eu fosse, porque eu estava querendo fazer xixi, não voltava. Era tchau e bye para os meus amigos, que só iam me ver no outro mês. Próximo. Inventar uma brincadeira nova. Ai, gente, era muito bom. E ainda mais quando todo mundo queria brincar da brincadeira que você inventou. Nossa! Era muito... Gente, eu e o meu irmão, a gente brincou muito quando nós éramos crianças. E a gente inventou uma brincadeira chamada tatu. Mas essa brincadeira era só eu e meu irmão, porque a gente tinha que brincar em cima da cama. E a gente ficava em cima da cama, fingia que tinha tatu em todo lado, montava lugar pra gente pular, pra gente escalar. E era a maior diversão do mundo, vocês não estão entendendo. E inventaram uma brincadeira nova, eu me sentia a pessoa mais inteligente, entendeu? Me sentia a pessoa mais inteligente porque a gente inventou uma brincadeira. Talvez todas as crianças poderiam brincar com a brincadeira que eu inventei. Era muito legal. Era bom demais. Próximo. Gincana de escola. Nossa! Aí você... Gente, eu, em gincana de escola, se tivesse 10 esportes, eu estaria nos 10. Sabia jogar os 10? Não. Mas eu estaria nos 10 esportes, porque eu queria estar em tudo. Eu queria fazer parte de tudo. E quando a gente ganhava, ai, era muito bom, gente. Era muito bom. Quando perdia, também era bom, porque... tudo ensina, né? Eu acho que a equipe ficava mais unida, a equipe se juntava e etc, etc. Eu me lembro até hoje. Ai, eu tô sendo bem vulnerável, tá? Tô abrindo aqui pra vocês, ó, segredos. Segredos da infância. Eu tinha um crush muito grande em um menino da escola. Muito, assim, desde... Eu estudei na mesma escola desde que eu tinha uns 5 anos até os meus 13, 14 anos de idade. Então, assim... todo mundo se conhecia. Todo mundo da escola sabia de tudo. Tudo. Não existia um ser que não soubesse, entendeu? Então, toda a escola já sabia que eu tinha um crush nesse garoto. Ai, Jesus. Inclusive, nós somos amigos hoje em dia, tá? E, enfim. Aí teve uma gincana da escola que a prova era se vestir de noivo e noiva com materiais descartáveis, eu acho, era assim, papel, essas coisas. E quem que foi a noiva? Não, a noiva não era pra ser eu, tá? Não era eu, era outra menina. A menina se machucou na prova que teve. E aí quem que teve que fazer a noiva? Teve que ser eu, gente, teve que ser eu. E aí, quem que era o noivo? Ai, vocês já sabem. Gente, ai, foi um dia muito, muito marcante da minha vida. Eu fiquei muito... Gente, eu tava vermelha, porque todo mundo da escola sabia, inclusive o menino sabia. E aí, depois disso, nós nos tornamos amigos, e aí foi super legal. Mas assim, gincana de escola era o evento. A gente esperava o ano inteiro para ter a gincana da escola. E eu me lembro até hoje da sensação que aquilo me trazia. Era muito legal estar participando de jogos, estar com todo mundo, ter grito de guerra, ter prova. Ah, era muito legal. Está entre as top 10 melhores experiências da vida, gincana de escola. Ou qualquer gincana em geral também, gincanas são muito legais. Rir até doer o estômago. Se você nunca experimentou rir até doer a barriga, assim, até doer o estômago, tem alguma coisa errada. Você tá precisando se rodear de pessoas mais engraçadas. Você tá precisando de um up na vida. Tá precisando, porque isso é muito bom. E ainda mais quando você engata... Aí você tem crise de riso, aí pronto, já era. Eu tenho crise de riso sempre. Crises de riso até em momentos que eu não deveria ter crise de riso, tá bom? Inclusive, mas quando
Quando acontece, gente, eu não consigo. É assim, eu não consigo controlar o meu riso. Eu não consigo. Assim, se você me ver rindo e não conseguir parar, não é porque eu não quero parar, é porque eu não estou conseguindo parar. Próximo. Esse aqui é muito top 10. Esse aqui é muito bom. Pão de sal quentinho, manteiga derretendo no pão de sal e café da tarde. Avivamento. Isso é avivamento na terra. Que delícia. Ainda mais depois de um dia que, assim, você chega... Ou você andou o dia todo na rua com a sua mãe, ou você acabou de brincar muito. Assim, comer isso aqui é avivamento. E trazia uma alegria, assim, eu sinto gosto aqui. Eu tô falando, eu tô sentindo gosto na minha boca, pra vocês entenderem. É muito bom, é muito bom. Se você nunca provou, prove. E depois você me fala. Próximo. Reunião dos primos. Encontro dos primos era a melhor coisa do mundo. Gente, porque não era sempre que acontecia. Mas sempre que acontecia, era como se fosse o evento do ano. Eu tinha uma prima favorita. Todas as minhas outras primas, perdão, mas vocês sabiam, né? Porque eu cresci, assim, a minha prima, o nome dela é Sara. Minha prima Sara era a prima, entendeu? Então, quando ela ia pra casa da minha avó, eu dormia na casa da minha avó. Quando ela tava vindo, eu ficava perguntando, a Sara tá vindo? A Sara tá vindo? E assim, era a Sara tá lá, meus pais esquecessem de mim. Eu não existia. Era eu e Sara e eu contra o mundo e o universo. Então assim, mas quando se encontrava todos os primos, era muito legal. Evento de família em geral, né? Era sempre muito legal, era sempre muito divertido. E eu me lembro até hoje o quão feliz eu ficava, quão alegre. Ai, era muito legal. Próximo. Isso aqui é bem pessoal, tá bom? Mas se você se identifica, bem-vindo ao barco. Varrer todas as folhas da chácara, tá bom? Todas. A chácara dos meus avós é gigante. Varrer todas as folhas da chácara para ganhar R$5. Nossa, gente, eu sentia que eu era a pessoa mais empreendedora. Se existisse essa palavra no meu vocabulário naquela época, eu seria empreendedora. Eu fazia isso pra ganhar R$5 com muito prazer, muito amor, muita alegria. Muita! E olha que era um trabalho duro. Hoje em dia eu cobraria, assim, uns 50. Brincadeira, eu não cobraria nada. Porque são os meus avós, né? Eu não tô nem no direito. Todos os outros primos... Pelo menos a minha impressão era de que eles ganhavam sem nenhum trabalho, tá bom? Sem nenhum trabalho árduo, como eu tinha que fazer. Agora, eu, para ganhar dinheiro, cédulas, tinha que trabalhar duro, tá? Tinha que fazer algo para receber a minha recompensa. Já os meus outros primos, não. Meus outros primos eram privilegiados, tá bom? Eu, por morar na frente da minha avó, quem trabalhava era eu. Tá bom? Mas pelo menos eu ganhava R$5. Dava pra comprar tudo. Tudo assim. Tudo na minha mente que eu tinha para comprar, eu poderia comprar com R$5 naquela época. Tudo. Todas as balinhas, batom, chiclete, moedinha. Tudo. Gente, assim, dava para fazer a festa com R$5. Próximo. Esconde-esconde. Aqui tem duas que eu vou falar nessa sessão. Brincar de esconde-esconde. Enquanto você está no shopping, sua mãe está fazendo compras lá na Renner, Riachuelo... O que seja, qualquer store que seja, tá você e seu irmão brincando de esconde-esconde no meio das araras de roupa. Ah, é muito legal. Gente, era muito legal. Assim, era muito legal. E a minha mãe já sabia. Eu falava, mãe, vamos brincar. Aí tinha um tempo, né? Quando ela fazia o sinal, a gente tinha que voltar pro mesmo lugar. Mas assim, era top 10 sensações do mundo. Próximo do esconde-esconde, melhor sensação é... Quando você é a última pessoa, assim, todo mundo já se salvou. A menina ou o menino que está contando não conseguiram pegar ninguém. Todo mundo se salvou. Só falta você ser encontrado. E aí, você se salva. Nossa, é muito bom. Ai, essa é muito boa. Porque aí, tadinha da pessoa, vai ter que fazer de novo. Mas pelo menos você se salvou e você foi a última. Ou seja, ela ainda tinha uma esperança de não ter que contar de novo, mas... Gosto das coisas boas que a vida tem. Ai, é muito bom. Próximo. Tá quase acabando, eu acho. Esse daqui pode ser contraditório, mas pra mim era e ainda é uma das melhores sensações. Arrumar a casa. Eu me lembro até hoje que tinha um programa no Raul Gil
sobre limpeza. Era um programa da Bombril. E eu não me lembro, assim, não me pergunta, eu já tentei procurar o nome do programa, já tentei procurar de tudo, não acho. Mas se você souber, gente, vocês vão fazer a melhor descoberta desse ano para mim, encontrar o nome desse programa. Era um programa que as pessoas tinham um determinado tempo para limpar a casa com os produtos da Bombril. E era assim, um reality, ou seja, quem terminasse primeiro, quem fizesse a melhor limpeza, ganhava, né? E na minha cabeça como criança, eu assistindo isso, a minha casa era o reality. Ou seja, quando eu estava arrumando a casa, era o reality. Não me tirasse de lá. Eu amava arrumar. Ainda mais quando meus pais estavam trabalhando. Aí eu sabia que eles iam chegar em casa com a casa arrumada. E aí eles iam perguntar, quem arrumou? Eu. Meu irmão ajudava de vez em quando, tá bom? De vez em quando. Mas quem fazia a faxina era eu. Graças a Deus, minha mãe me ensinou desde muito pequena. Enfim, é muito bom a sensação de você arrumar a casa depois, tá tudo... Ai, muito bom. Próximo! Primeiro dia de aula. Ai. É muito bom. Eu sonhava. Se eu estava de férias... Quem disse? Eu gostava de férias? Eu gostava. Mas até um certo ponto, porque já tinha outro ponto que eu já estava muito ansiosa para voltar à escola. E aí, eu ficava pensando, sonhando com o primeiro dia de aula. Gente, era o evento pra mim. Ana Clara, eu senti uma alegria que vocês não têm noção. Uma alegria. Roupinha nova. Aí você faz um penteadinho novo, né? Mochilinha nova, todos os materiais. Comprar material novo. Ai, era muito bom. Primeira mudança de salas. Era muito bom. Era muito bom. Eu me lembro até hoje do sentimento. E eu lembro até hoje a música que passava no sinal da escola. Eu me lembro. Próximo. Ser a aluna que a professora escolhia pra olhar a turma quando ela saía. Ai, esse daqui eu ficava muito feliz. Gente, e eu era aquelas que anotava o nome, tá bom? Eu anotava o nome de quem estava bagunçando. E as pessoas faziam birra comigo? Fazia. Mas eu anotava e entregava pra professora. Posso ser a aluna chata? Hoje em dia eu vejo como aluna chata. Mas naquela época, gente, era muito bom. Eu me sentia num poder, autoridade, que vocês não têm noção. Próximo. Morango, frutas na beira da estrada. Top 10 feelings. E aí, na minha época, era minha mãe voltando do balé, que eu fazia balé lá em Brasília. Eu morava no Valparaíso de Goiás. Mais de 50 minutos pra ir pro balé 2 vezes por semana. Na volta, quando a gente via a banquinha de morango, pegava o moranguinho bem fresquinho. Chegava em casa e fazia vitamina. Que delícia. Depois de um dia de balé russo, tá bom? Balé russo, ou seja, só Jesus na causa. E aí tomava aquela vitaminazinha. Quero fazer uma vitamina agora. Próximo. Comida sendo preparada e você está na sala assistindo Carrossel. Gente, Ai, era muito bom, era muito bom. Você sentia o cheirinho da comida, mas você estava na sala. Aí assistindo a sua sériezinha, Carrossel. Ou poderia ser qualquer outra série. Vamos colocar aqui nesse parêntese, séries da Disney. Gente, Disney... Discovery Channel, Discovery Kids. Esses canais, assim, era tudo pago. Por muito tempo eu não tive. Por muito tempo a gente não teve canal pago. Até que eu me lembro que a minha mãe assinou Sky e a gente começou a ter canal pago. Aí eu chegava da escola e poderia assistir Disney. Ai, que delícia. Muito bom, muito bom. Próximo. Escutar o seu CD favorito no carro. Top 10 feelings. Um dos meus CDs favoritos era o CD da Marcela Thaís, quando ela lançou Moderna Moda Antiga. E eu só escutei ele, acredito que por uns 3 anos. Minha mãe é prova. A gente só escutava esse CD. Os CDs da Aline Barros também, escutava todos. Enfim, muito bom. Sessão da tarde com biscoito de leite. Top 10 filhos. Se você nunca comeu biscoito maisena com leite junto, tá? Não é separado, não. É biscoito, joga o leite, amassa. Nossa, aí é pra dentro. É muito bom. É muito gostoso. Ainda mais com sessão da tarde. Eu nem sei se isso existe mais. Existe sessão da tarde ainda? Era muito legal. Eu sempre passava uns filmes muito legais. Próximo. Dia inteiro na praia. Esse daqui é um combo. Dia inteiro na praia. Mais banho muito gostoso. Mais
ar-condicionado por um tempinho. Então, você veio depois de um dia extenso na praia, tá assim, ó, acabado. Toma um banho, fica um pouquinho naquele quarto com ar-condicionado. Ai, é muito bom. Aí, depois que você ficar um pouquinho lá, você sai pra passear pela cidade. Muito bom, gente, era muito bom. Era muito bom! Ainda pode ser bom, porque, por exemplo, hoje eu moro em um lugar que tem praia. Ou seja, é o mesmo sentimento. A gente só talvez tenha mudado a nossa lente para enxergar a beleza nessas coisas, entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha te feito refletir sobre como as coisas simples da vida podem trazer vida, podem trazer felicidade. Não precisamos sempre de eventos ou de coisas mirabolantes demais. Nós só precisamos de Jesus e precisamos estar sensíveis como crianças para enxergarmos a vida com esses olhos, sabe? Com essa naturalidade, com essa leveza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se identificou com alguma das coisas da lista, coloca aí nos comentários que eu quero saber se você se identificou com algo, tá bom? E pra finalizar, eu queria compartilhar com vocês um personagem do livro que eu estou lendo atualmente, que se chama O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da personalidade do Falcão, tá bom? Vamos ler aqui comigo. Falcão é um filósofo inteligentíssimo que desenvolve uma grave psicose. Ao se reorganizar, se torna irreverente e passa a cantar e fazer discursos em lugares impróprios, conversar com as flores e abraçar as árvores. É um ser humano livre, faz o que ama e sabe que há riquezas simples, porém insubstituíveis, mais valiosas que montanhas de ouro. Talvez a gente precise se tornar um pouquinho mais como Falcão. Aquelas pessoas que não se importam muito com o que os outros vão pensar, ou pessoas que talvez não se preocupam tanto com tudo e conseguem enxergar beleza e riqueza nas coisas simples da vida, que de alguma forma são mais valiosas que montanhas de ouro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixa o seu gostei aqui pra mim, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta aqui embaixo, igual eu falei, se você se identificou com alguma dessas coisas da lista. Eu quero saber pessoalmente. Ana, aqui é um negócio sério. Se você assistiu, eu quero saber. Ana Clara, eu quero saber tudo, tá bom? Um beijo, tenha um ótimo dia. Tchau!